escuta vocês, a hora que vocês quiserem, tá bom? Bom, então essa é a aula 1 de Didática 3 para o 5º semestre da Faculdade Dourado. Olha que maravilha, meninas. Vamos para a aula, então. Nós vamos falar hoje sobre o objetivo da educação. Acho que a gente nunca parou para pensar o porquê que as pessoas precisam ir para a escola. Por que eu preciso ir para a escola? Por que sempre disseram, nossa, você tem que estudar. Não, você tem que ser alguém na vida. Para ser alguém na vida, você precisa estudar. Você tem que ir para a escola, né? É claro que a gente viu o ECA, e claro que nós vimos lá que é uma obrigatoriedade, né? Um dever do Estado, né? Uma obrigação dos pais inserir a criança nas escolas. Mas, assim, por que, gente? E se meu filho não for para a escola, assim? O que pode acontecer com ele, né? E se, assim, não existisse escola? Para que serve a educação, né? Então, o objetivo aqui é exatamente esclarecer, elucidar tudo isso para vocês de forma bem direta, clara, né, para vocês. Mas se caso vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa, vocês podem sim e devem me parar e perguntar, tá bom? Então, bora lá. Bom, a educação, ela tem como princípio a transferência de cultura, de seus conhecimentos, seu modo de vida. Então, a educação, a princípio, assim, para que serve a educação? É para transferir a cultura, conhecimento e modo de vida, tá bom? Mas é claro que é através da educação, né, que as pessoas adquirem informações necessárias para a vida ativa e em sociedade, certo? A gente não vive sozinho. A gente vive em sociedade, você não gostando da sociedade ou gostando da sociedade. Eu odeio pessoas, odeio aglomeração, odeio na 25, odeio reunião, odeio churrasco, odeio pessoas à minha volta. Você pode ser um sociopata, por exemplo, um sociofóbico, mas assim, não adianta dizer que você não gosta, porque você vive em. É só pensar quantas pessoas moram com você. Eu moro sozinho. Ok, vamos lá. Você trabalha com o quê? Eu sou telemarketing. Pô, você atende o público. Então, você vive em sociedade, né? A educação, em modo geral, aqui falando, não exatamente a escola, a educação, em modo geral, ela é exatamente para isso, né? Para ter essa cultura, esse conhecimento, esse modo de vida, saber lidar com a sociedade, preparar essas pessoas para conviver com os outros, né, e com as normas dos grupos sociais a que pertencem. Então, é claro que dentro da sociedade, ou das microsociedades, vamos chamar assim até, que são esses grupos menores, como escola, igreja, né, essas instituições, microsociedades, elas também têm suas regras, né, e a gente tem que saber viver com elas e respeitar. Quando a gente sabe viver com, a gente acaba respeitando, né? É mais fácil, né? É mais fácil entender para respeitar, né? Tudo bem aqui, gente? Isso é modo geral da educação, tá? Não necessariamente a educação dentro de uma sala de aula. Isso é a educação em si. Essa que nossos pais nos dão, que a gente aprende dentro da escola, quando a gente lida com alguém que é diferente da gente, por exemplo, né? Quando a gente percebe que o nosso colega do lado roubou nossa caneta, nossa borracha, né? Então, a gente consegue lidar com isso. Oi, Dri? Então, a educação em si seria essa transferência de cultura e conhecimento. A educação, sim. Transferência de cultura, modo de vida. Conhecimento, modo de vida e preparo para viver em sociedade. Certo? As regras, gente, elas existem para quê? Para que existem essa legislação, todas essas normas, né, que são impostas, né, para nós? Por exemplo, por que existe a lei de trânsito? Né? Por que a gente diz que é bonito ou não andar, por exemplo, de biquíni aqui em São Paulo, por exemplo? Né? Porque existem comportamentos adequados e inadequados, e tudo precisa ter um limite. Né? Porque existem pessoas que não conseguem lidar com o limite. Então, para essas pessoas, a gente precisa impor um pouco mais. Vamos pensar em trânsito, né?
Ah, você não pode andar acima de 50. E aí você vê as pessoas andando a 60, 70, a 100, não é isso? Não pode ultrapassar pela direita. Aí você olha pelo retrovisor e o carro de trás de você vai ultrapassar pela direita. Enfim, né? Essas, as normas, as leis, né, independente de qual for, ela é para dar um direcionamento, não bagunçar a vida, seria mais ou menos isso, né? Não deixar como a casa da mãe Joana, né? Mas precisa tê-la para, então, as pessoas conseguirem viver em harmonia, viver em sociedade, tá bom? Tudo bem? Deu para anotar aí, Adri? Deu. Adriana. Deu para anotar, meninas? Só a Adriana conseguiu. Bom, é pelo meio da educação que o ser humano tem consciência de si próprio e da vida que o cerca. Então, eu só sei que eu faço parte da sociedade quando, por exemplo, alguém me chama. Por exemplo, quando eu estou dando aula para alguém me faz uma pergunta. Ou quando eu estou diante de outras pessoas e essas pessoas conversam comigo, né? Isso eu tenho consciência de mim mesma, né? Eu tenho consciência da vida que me cerca quando eu tenho que falar com alguém, claro, que está na minha frente, quando eu preciso que o outro me ajude. Vamos pensar, por exemplo, numa construção de uma casa. É impossível alguém fazer sozinho. Não é verdade? É impossível levantar blocos, lajes, né? Fazer o cimento, enfim, levantar o muro, colocar uma madeira pesada, enfim, você não vai conseguir fazer sozinho. Tem que ter pelo menos 2 pessoas, né? Então você vai acabar tendo consciência de que é necessário o outro. Por exemplo, muitas de vocês são casadas. É necessário o outro. Então, é necessário outro que muitos de vocês fizeram um outro ainda, um terceiro. Seriam os filhos. Exato. Né? E quando a gente tem os filhos, ou a gente tem alguém que dependa da gente, a gente tem consciência de nós mesmos. Né? Quem sou eu para a sociedade? Né? O que eu faço para a sociedade? De bom ou de ruim? Né? Enfim. Mas aí você tem consciência de si mesmo. Então, não é assim, ter consciência de si mesma, vamos falar, ter consciência do outro? Não. Ficou confuso que eu falei? Não, é que assim, quando eu tenho consciência de mim, eu posso ter também a consciência do outro, né? Porque eu preciso do outro. Que não dá para viver sozinho. Porque o outro é a sociedade. Tá, então ter consciência de mim é ter a ciência da consciência do outro. Isso, pode ser também. Mas de que o outro depende de mim, por exemplo. Quando os seus filhos nasceram, precisavam de você, pelo menos para dar de mamar. Os seus seios, né? O seu leite de mama, não é isso? Mas tinha que ser o seu, né? Podia ser de terceiro? Podia, mas tinha que ser o seu. Então, nesse momento, você teve consciência de si mesma, de que você era importante naquela situação. Entendeu? Entenderam? Vocês acham, em algum outro momento, vocês têm consciência de si mesma? Alguém pensou em alguma outra situação? Alguém pode me dar um exemplo? Não entendi a pergunta, Pro. O que a senhora falou? Se alguém teve alguma ideia em que momento se tem consciência de si mesmo? Ajudar ao próximo? Ajudar o próximo, pode ser, pode ser. Mas eu lembrei aqui de um exemplo que pode ajudar, por exemplo, a Tati. A Tati, ela teve consciência de si mesma a ponto de se olhar e falar assim, eu vou emagrecer. E ela teve consciência dela mesma. Né? Entendeu? Isso também faz parte. Questão da saúde. Exatamente. Exatamente. Não só saúde, acredito que também tem a parte da estética, da saúde, aí vem a autoestima, né? Então, vem tudo isso.
E aí, claro, quando eu me olho no espelho, eu estou tendo ali total consciência de mim mesma, né? Quando eu me olho no espelho, eu não olho mais ninguém, eu estou me olhando, né? E se eu me olho no espelho nua, eu estou me olhando de verdade, né? E aí, então, você tem consciência de si mesma. Quem é essa pessoa que está no espelho? Bom. Belezinha? Belezinha. Tá bom. O veículo inicial responsável pela transmissão da educação é a família. Então, é claro que, quando a criança nasce, ela está não na escola já inserida, ela está inserida na família. Então, o berço dessa educação, dessa responsabilidade primária, né? Esse veículo inicial, esse carro que vai guiar essa criança para uma boa educação, é a família. Então, dizer que educação vem de berço é perfeito. Certo? E aí, então, cada estilo de vida, sua moral, sua ética, seus costumes, sua religião, né, sua sociedade, sua microsociedade, né? E aí, então, tem um lugar de fala, né? Então, a gente precisa pensar que cada ser é de um jeito diferente, né? E essa transmissão de educação, ela vem primeiro da família, que vai ensinar a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigada, com licença. Falando nisso, tem alguém batendo na porta. Deixa eu atender. E é Edson. Quem é Edson? É a Pamela, Pro. Ah, então é tá o esposo bom. dela. Tudo bem. Pamela? Ah, ela ia entrar pelo outro celular, é verdade. Oi, amor. Do áudio. Fica à vontade. Edson já saiu da reunião. Bom, vamos voltar aqui. Tudo bem aqui, gente? Então, quem inicia essa educação, essa transmissão, pensando ainda em educação, que educação é exatamente isso aqui, né? Transferir a cultura. Então, quando eu tenho uma criança para educar, eu vou transferir a ela a cultura, né? O que eu sei da vida, eu também passo para essa criança, né? A forma como a gente vive também é passada para essa criança. Então, engraçado a gente encontrar crianças, por exemplo, que têm o hábito de almoçar no sofá diante da TV. Mas tem crianças que não conseguem almoçar no sofá, comendo ali na mão, assistindo a televisão, por exemplo. E aí elas têm que... Eu não consigo de forma alguma também. E aí, então, tem que sentar à mesa junto com a família para poder almoçar. Porque isso é um modo de vida dessa criança, né? E cada um tem seu jeitinho, né? Quem falou aí? Professora. Oi. No caso, como a família é a primeira transmissão da educação para a criança, no caso, a escola serviria para moldar, no caso, essa educação que já está vindo da família. A gente vai chegar nela, porque é o caminho que a gente vai percorrer. O primeiro veículo é esse. E aí, então, depois a gente vai ver quais são os próximos veículos, porque um deles é, sim, a escola. A escola tem grande responsabilidade da educação, mas é que a gente precisa deixar muito claro de que não temos como transferir essa educação de que a família tem como obrigação, como responsabilidade, né? Porque a gente escuta muito dentro da escola, através dos pais, de que a escola é o segundo lar, e não é o segundo lar, né? É muito diferente, né? Na sua casa você faz isso, aquilo e aquilo outro, e aqui na escola você não faz, né? Então, a gente tem que deixar claro, tanto para nós como consciência nossa, de que a escola não é o segundo lar da criança, tá bom? E de que vocês não são segunda mães. Está muito distante já disso, né? Isso já teve como cultura da pedagogia até, né? Há alguns anos atrás. De uns 10 anos para cá, essa cultura de maternidade,
né? Tanto que não se chama mais de tia, né? E se chama de professora, não é verdade? Deixamos de chamar a tia de tia, né? Lembra a tia da escola? Ela não existe mais, né? Ela deixou de existir. Por quê? Para cortar esse vínculo que os pais transferiam para nós professores, né? Então, nós não éramos professores, nós éramos tia, nós éramos segunda mãe, nós éramos madrinha, nós éramos dinda, nós éramos tantas coisas, menos professora. Então, para não haver uma relação líquida, aonde eu misturo uma coisa com a outra, escola e casa, houve a necessidade de impor um limite ali. E o limite qual que é? Primeira coisa, chamar vocês, pedagogas, professoras, de professoras. Tá bom? E isso é importante deixar claro para as crianças, que vocês são professoras. Vocês não são tia, vocês não são mãe, tá bom? Mesmo que a criança diga sentada no seu colo que gostaria que você fosse a mãe dele. Não, você não é mãe dele. Você pode até ficar emotiva com essa fala, mas você não é mãe dele e ele não é seu problema como filho, tá bom? Mas a gente também já falou um pouquinho sobre esses problemas, né? Diga, mãe. Então, professor, é até para cortar esse vínculo e as crianças passar a perceber que existem regras dentro das escolas, né? Perfeito. Eles fazem em casa, não pode estar fazendo na escola, tem regras. Exatamente, Karina. Porque parece que uma coisa tá assim, não junto, mas assim, é continuação da outra, né? Eu saio de casa e vou para minha segunda casa, saio da minha segunda casa, vou para minha primeira casa, e não é assim que funciona, né? Porque na sua casa tem regras diferentes da escola, e tem que ter mesmo, né? Que é uma das coisas que a gente ensina às crianças, as regras, apesar de que elas deveriam já vir com alguns limites. Mas tem algumas que brincam que o céu é o limite. Mas tudo bem. E a gente tem que aprender a lidar com essas aí também, certo? Tudo bem aqui? Sim. Bem, logo depois, o que a gente tem? Então, o primeiro veículo, né, como responsabilidade, como inserção aí, né, de responsabilidade de transmissão de educação, vem a interação com a sociedade, tá bom? Por que é importante ter relação com a sociedade? Por exemplo, agora, nós estamos em meio à pandemia, muitas escolas estavam online, por que há necessidade dessa socialização? As crianças precisam se socializar, mas por quê? Porque, na verdade, quando a gente se socializa, a gente encontra valores diferentes dos nossos, crenças diferentes das nossas, conhecimentos diferentes dos meus, né? Culturas diferentes, e tudo isso é muito importante para nós entendermos a sociedade. Apesar de todas vocês estarem na mesma sala, cursando o mesmo curso, mas vocês são uma diferente da outra, totalmente. Ela é muito parecida comigo nisso, mas ela é parecida, ela não é igual e nunca será, não é verdade? Que vocês são únicas, né? Todos nós somos únicos, né? Não existe ninguém igual a mim, que fale do mesmo jeito que eu, né? E eu e vocês somos cópias de outras pessoas. E essas outras pessoas fazem parte de onde? Da sociedade, da família. Por exemplo, eu tenho um quê da minha mãe e do meu primo. Eu sei disso. Às vezes eu me vejo falando e falo, caramba, eu falei que nem meu primo agora. E às vezes eu falo, principalmente quando eu estou em sala de aula, eu lembro da minha mãe. Mas eu também tenho um quê de uma orientadora minha da PUC, da Cris. Eu falo, caramba, parecia que era a Cris falando aqui. Porque eu sou, e cada um de nós somos, um pouquinho dos outros, das pessoas que nós conhecemos, das viagens que nós fizemos, dos amores que nós tivemos. Vocês já viram isso, esse post no Facebook? E não está errado, está muito certo. Mas existem outras coisas além disso, né? De que a gente vai agregando, colocando dentro da gente. Porque a gente pode pensar de que a criança, ou nós mesmos, ainda somos um pendrive vazio,
né? E que a gente vai alimentando, vamos colocando arquivo, coisas ali, vai agregando, né? Valores, crenças, conhecimento, cultura, experiências, enfim, tudo isso que nos faz sermos um ser humano. Bom ou ruim, tudo depende do que é agregado. Entenderam? Por que é importante a socialização? Para agregar valores, crenças, cultura, a pluralidade cultural, né? Diferenças. O que mais que eu falei? Experiências. É isso, certo? Aquele início que a gente viu de que o que é educação, mais isso aqui que a gente está falando de valores e crenças, tá bom? Porque crença também é uma coisa popular, né? Porque você pode não acreditar em nada. Pode, né? E você pode acreditar em tudo. Certo? E você pode acreditar que, de repente, uma pulseirinha sua que você ganhou quando criança, ela te dá sorte para sua vida. É você que está acreditando nisso, né? Então, assim, as crenças, o que a gente acredita, não necessariamente falando de religião, né, mas de coisas que a gente acredita, quando a gente fala de crenças, tá bom? E aí a gente pode entrar com um pouco de, que também não deixa de ser cultura, né, mas do nosso folclore, da nossa cultura brasileira, como, por exemplo, esse feriado que não vai ter, que é o carnaval, né? Então, tudo isso faz parte da cultura e faz parte da crença, tá? Tudo bem aqui, amores? Entenderam? Sim, Pro. Maravilha. Bom, os objetivos da educação são adaptação dos indivíduos à sociedade, transmissão da cultura e desenvolvimento de suas potencialidades. Agora, de qual educação eu estou falando? É só olhar a imagem. Para mim não aparece imagem nenhuma. Professora, não está aparecendo imagem. Não está aparecendo, não. Acho que a senhora não compartilhou. Ah, gente, jura? Vocês estão me vendo o tempo todo, é isso? Sim. Eu sei que eu sou bonita, gente, mas assim, eu gostaria que fosse embaixo. É verdade, eu não compartilhei com vocês. Estou compartilhando agora, desculpa. Desculpa, gente. Por isso que vocês estão perguntando o tempo todo e estão anotando. Ah, Vanessa. Por isso que eu não estou printando a tela. Ah, isso eu não estou vendo que você está printando tela. Mas vamos voltar lá. Aqui, ó. Eu comecei aqui. Tá bom? Aqui, então, está sobre a educação, né? E aí, então, o que a gente vai... por que a gente precisa viver em sociedade, né? Porque a gente precisa viver também com as normas dos grupos sociais, porque a gente precisa aprender cultura, outras culturas, outros conhecimentos, outros modos de vida, e aí os valores e as crenças que a gente estava vendo lá em Viver em Sociedade. Puxa, amores, perdão. E aí, então, aqui da consciência de si próprio, né? Do veículo inicial, que é a família como responsável pela transmissão da educação. E aí, então, vem aqui a sociedade. Tarsila Amaral. Puxa vida, eu achando que vocês estavam vendo aqui. Tarsila do Amaral. E aí, então, os objetivos da educação. E aí, então, qual educação é essa? Essa, sim, é essa que a gente vai lidar todos os dias, né? Dentro de uma escola, em sala de aula, né? Claro que com um olhar diferenciado dos pais, eu sempre digo isso, porque nós somos até então pais, mães, né? Mas agora a gente tem um olhar da pedagogia. Então, a gente tem um olhar diferente para as crianças e para a forma como essas crianças serão educadas, como elas aprenderão, né? E é isso que a gente quer estimular aqui dentro de uma faculdade para vocês. Porque aqui também a gente quer que vocês desenvolvam as suas potencialidades,
não só lá os pequenininhos, né? É que as potencialidades dos pequenininhos, elas precisam ser afloradas e estimuladas, né, para depois ser desenvolvidas. E aqui com vocês, não. Aqui com vocês a gente precisa estimular. Certo? Transmissão da cultura, a gente também precisa, como professor, dentro de uma sala de aula, a escola, ela é responsável pela transmissão de cultura, tá bom? Adaptação dos indivíduos à sociedade. Quando a gente tem uma sala de aula, a gente não tem uma sala de aula com apenas um aluno, ainda bem. A gente tem com pelo menos 10 alunos, né? E aí, então, cada um é muito diferente do outro, como a gente está dizendo aí, desde o primeiro slide. As diferenças que existem entre as pessoas, certo? Tudo bem? Agora sim, tudo bem, gente? Com slide, imagens? Tudo bem. Tudo bem. A gente fala das diferenças entre as pessoas ou a gente fala das diversidades? Seria Então, a mesma coisa? Ou é a mesma coisa, Adri. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Diversidade, é que a gente tem escutado muito essas palavras, né? Diversidade, né? Porque ela é mais adequada quando a gente fala em diferentes. Porque diferente pode ser um tom negativo. Qualquer coisa, né? Usar a diversidade que é melhor. Que nem a pluralidade cultural, né? Enfim. Multicultural, pluralidade cultural, enfim. Tudo isso é sobre as N culturas que a gente tem, né? É que hoje, em relação à cultura, já faz algum tempo, né? Mas, assim, a gente tem várias culturas dentro de uma sala de aula, né? A gente tem vários tipos de cultura, né? E não necessariamente pensando, por exemplo, se eu sou oriental ou ocidental, né? Mas a gente tem culturas diferentes por conta das etnias. A gente tem cultura pensando na alimentação. Por exemplo, eu odeio, e tenho até alergia, a coentro. Então, mas tem pessoas que não vivem sem. Torta de frango, né? Oi? Lembra da torta de frango? Então, tô falando. A torta de frango. Para mim, ela tem que ser sem coentro, senão ficou toda empipocada. E eu também não gosto, ainda bem, né? Porque seria muito ruim ter alergia de uma coisa que a gente gosta, né? Mas, assim, então, é uma coisa, uma questão cultural. Olha, coentro, a gente está falando de coentro, gente, está falando de outra coisa, de coentro. Coentro é uma questão cultural também, porque ela é regional, porque ela vem de uma cultura, né, do Nordeste, Norte e Nordeste, né? E tudo bem, é uma outra cultura. Então, a gente vive em várias culturas, na mesma sala de aula, principalmente, né? A gente olha pela rua, assim, na rua a gente vê, né, aquela pessoa se veste tal, se anda tal, se comporta tal, e não faz parte da nossa cultura, né? E não que esteja errado, né? Não é isso, né? Que eu sou a verdade, né? A gente também não pode pensar assim. A gente precisa entender de que o outro é diferente e respeitar. É só isso. O que a gente quer é respeito. É só isso, né? A gente, de modo geral, que eu tô falando, né? Tá bom? E a adaptação dos indivíduos a essa sociedade aí, que é tão plural, tão múltipla, tão diversa, né? Que é muito e mega blaster importante. Quando a gente fala em adaptação dos indivíduos à sociedade, transmitir a cultura, a gente está falando de modo geral mesmo, tá? É que tem muitas escolas que acabam boicotando essa questão da cultura, sabe? Com medo de pessoas falarem, nossa, aquela escola fala sobre X assunto, nossa, aquela escola fala sobre Y assunto, nossa, essa escola é polêmica. E, na verdade, o que é polêmico, né? É quando um grupo de pessoas diz sim, e um outro grupo de pessoas diz não. Então, isso é polêmico, não é verdade? A polêmica só existe porque tem muitas pessoas que dizem sim e outras pessoas que dizem não. É só por isso. Qualquer tema pode ser polêmico, né? Até, por exemplo, sei lá, acabar a aula às 9 horas. Pode ser que tem pessoas que gostem, pode ser pessoas que não gostam, né? E, por exemplo, isso é polêmico, tá? Não necessariamente falar de aborto,
né? Que a gente sempre pensa nisso, né? Nós, não, as adolescentes, principalmente, não vou falar de assunto polêmico, elas já pensam na hora, aborto. É engraçadíssimo isso, né? Mas é uma questão de que muita gente é a favor e outras pessoas são contra. É só por isso, tá? Tudo bem aqui? Sim. Tudo. É por meio da educação que ocorre o desenvolvimento da personalidade e da própria sociedade, né? Então, a educação, ela ajuda, ela interage, ela estimula que a criança tenha um desenvolvimento da sua personalidade. Mas vamos deixar claro de que a criança, só porque ela está na escola, ela não vai ter um bom desenvolvimento da personalidade, ela vai ser uma pessoa boazinha. Ah, então na escola é uma pessoa boazinha, não necessariamente, tá bom? Porque a gente tem que lembrar que o primeiro veículo que ela pegou é a família. E que o segundo veículo que ela pega é a sociedade. E tudo depende de onde ela é inserida, ok? Então a gente pode pensar de norte a sul, de leste a oeste, N situações. Tá bom? Então, situações de pessoas que acabam sendo cruéis, mas porque o dinamismo da família também é assim, ou por alguma situação, houve aí um insight para ela ter. Esse quê de crueldade e ser uma pessoa ruim, tá bom? Ela pode ser corrompida, acho que a gente viu em algum momento aí, né, ser corrompida, a pessoa, o indivíduo nasce bom e depois ele é corrompido pela sociedade, isso a gente viu, né, em didática 1, tá bom? E aí, então, quando a gente tem esse desenvolvimento da personalidade, a gente é alguém dentro da sociedade. Por exemplo, vocês serão alguém dentro da sociedade quando vocês terminarem a faculdade. Ah, então eu não sou ninguém agora. Não, você é sim. Você é estudante, não é isso? Isso mesmo, você é estudante. E quando você terminar a faculdade, você será o quê? Uma pedagoga. E aí você tem a responsabilidade de desenvolver a personalidade das crianças, né, para que ela faça parte dessa sociedade multi e plural aí, facetada. Tá bom? Tudo bem? Tudo. Então vamos lá. Tudo. Existem 2 processos educativos. Presta atenção aí, menininhas. 2 processos educativos. Um é o formal e o outro é o informal, tá bom? Então, qual é o processo educativo formal e qual é o informal? Bora lá ver. O formal é de fora e o informal é dentro. Vamos ver, dona Adriana. A educação informal é o Eu contrário. lembro disso aí. Peraí. A educação informal é aquela que ocorre na vida do dia a dia, só que com contatos primários. Então, ela vai acontecer todos os dias com contato daquelas pessoas que são próximas de mim. Meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, meus primos, meu vizinho da frente, do lado, o padeiro. Essas daqui em volta da vida, tá bom? Que faz parte da minha vida, né? Fora da escola. Por quê? Porque a educação formal, ela é essa que a gente quer estar. Então, a gente tem a educação formal, que é a transmissão de determinados legados culturais, de certos conhecimentos, técnicas ou modos de vida. Essa é a educação formal. Educação formal é formal, era de parentesco, assim, pessoas assim, distantes. Não. Essa de parentesco distante, por exemplo, que pode ser uma tia que vem lá, sei lá, da onde, e que ela sempre traz um ensinamento para mim. Ela é da educação informal, porque a formal é dentro de sala de aula. É com o professor, com alguém que é técnico, que é alguém que é formado, que ele é especialista para isso. Ele se formou e estudou para isso. Para o quê? Para transmitir o conhecimento, a cultura, com técnica e tendo aí, mostrando o modo de vida. Tá?
Tudo bem? Então, eu tenho essa informal aqui, ó. Tá vendo? Ó, parece ser pai, mãe e uma criança. Eles estão brincando aí, ela deve estar mexendo no jardim, a criança está ajudando. Então, não é dentro de sala de aula, certo? Então, esse é o processo educacional informal, certo? Agora, eu tenho, por exemplo, o catavento, não sei se vocês já foram. Já. Já? Quem não Já. foi, tente ir, porque ele é maravilhoso. Ele estava, se eu não me engano, online, ele estava com alguns eventos aí, remotos, muito interessante, e as crianças adoram o catavento. Eu gosto que o cabelo fica daquele jeito, assim, ó, energizado. Sei, é muito legal, né? É muito incrível, porque aparecem umas coisas meio mágicas, assim, né? E isso, na verdade, ele é informal. Então, museu, por exemplo, é informal, né? Bibliotecas são informais, né? Exposições são informais, cinema, enfim, tudo isso é informal. Mas ele, de uma certa forma, nos agrega muitas coisas, né? Assistindo a um filme... Porque é fora da escola. Isso mesmo, isso mesmo. Mas ele também nos agrega conhecimento, não é verdade? Por exemplo, essa mãe aí ensinando jardinagem para o filho. Então, tem propriedades importantíssimas dentro da jardinagem para ensinar para os filhos, né? Ele vai aprender muita coisa, inclusive o respeito pela natureza, pelo meio ambiente, que é muito importante, tá? Tudo bem? Tudo. Tá bom. Então, a educação formal é essa que a gente determina aí, legados culturais, conhecimento, técnicas e modos de vida. E vamos falar sobre ela. Claro, não teve como não falar esse ano, né, gente? Vai falar sobre quem? Sobre a internet. Agora, na verdade, eu quero ouvir de vocês, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Vamos ouvir pontos positivos e negativos de uma educação onde a gente tem aí inserida a internet, né? Então, quando a gente fala de educação e internet, a gente vai falar da incorporação, né, de trazer esses recursos aí da modernidade, né, que eles nos dão, assim, quase, o limite é quase o céu e mais um pouquinho, né, para nós aprendermos muitas coisas, né, e para nós educarmos de uma forma diferente. Vocês acham de que essa modernidade, de que a internet, de que esse tipo de aula remota, ela é muito diferente em relação à transmissão de conhecimento dessa educação presencial, do livro, do toque, desse momento de estar em sociedade? Outra pergunta. Vocês acham que a internet, ela ajuda ou atrapalha? Agora é com vocês. É para vocês. Diga lá. Eu acho que a internet ajuda, professora, certo? Não é todo momento. Não todo Ajuda momento. quando? Ó, você quer fazer uma pesquisa, sobre alguma coisa, entendeu? Assim, endereço, assim. Acho que é bom nessas horas aí. Em Tá me ouvindo? hora ela não é. Tem hora que ela não é. Depende do site que você coisar, você vai aprender coisa errada, principalmente criança. Entendeu? Certo. É isso que eu acho. Depende de como vai mexer, né? Tá saindo meu som, gente? Tá saindo, Tati? Eu vou te chamar agora. Pode falar, tá. querida. Então, eu acho que a internet ajuda porque é mais fácil e mais rápido. E o livro é mais aprofundado para quem gosta de ler e se vir ao caso a ler. Você tem mais detalhes, você se aprofunda mais. Mas a internet acaba sendo mais fácil e mais prático hoje em dia. Entendi. É mais fácil quando você sabe usar, né? Isso, é o que eu tô falando, saber usar. Porque se não souber usar, você é uma pessoa troqueira. O que você está falando, assim, seja mais objetiva, Adri? Você diz sabendo usar como... Eu digo assim, questão de saber usar, vamos falar na questão de escola.
Às vezes a criança, ela não usa a internet em si somente para pesquisar, para fazer um trabalho, no caso a aula, ela utiliza mais assim para jogo. Sim, entendeu? mas aí a criança tem que ser, como que diz? Sempre tem que ter alguém, né, de olho na criança, né? Porque Tem que Isso ter aí, gente, tá? ser responsável próximo. Não, mas Orientação. é aquele pai, assim, que trabalha, né? A criança em si acaba passando, não passando pano, que é um termo meio feio de falar, né? Mas acaba perdendo o foco do conhecimento. E aí eu te pergunto, quem é que comprou o celular para a criança? Pais. Quem é que instalou os aplicativos para a criança? Pois é. E a questão de bloqueios que existem no celular, não podem ser feitos? Podem. Sim, mas às vezes a criança não tem Sim, celular, professora, mas às hoje vezes em tem dia, computador. as crianças estão mais espertas que a gente. Sai mas bloqueia, beleza, bloqueia. Mas eu acho que os pais têm como ter uma supervisão, sim. Sempre dá um jeitinho de ter uma supervisão, sim, em cima das crianças. Também acho, Tatiana, também acho. Então, assim, Karina? professora, a minha filha, ela tem 14 anos, né? Ai, A gente que idade baixou um boa, né? aplicativo no celular dela, abaixei um aplicativo no celular dela, que a gente controla. Então, tem horário para mexer, bloqueia, não Isso é mesmo. totalmente liberado. Assim. Ela fica muito brava. Mas até Imagina. então, aí tem uns limites para ela poder mexer. Nos aplicativos, ela tem limite para mexer também. Certo? Isso aí. Agora, Então, voltando em falando relação referente ao ao livro, o que é bom e o que é ruim, a internet para a escola, para a educação, né? Pensando na diferença do presencial e agora do remoto, o que você, Karina e Pamela, Tainã, Cássia, pensam sobre, por favor? Eu acho que agora, no caso da pandemia, né? Se não fosse a internet, não teria como dar continuidade aos estudos, né? De vários trabalhos, né? Que muita gente trabalhou em casa. Então, nesse caso agora da pandemia, ela está sendo essencial. Muito bem. Você não está sentindo falta da presencial? Assim, por você poderia ser até o final do ano. Não, sinto falta, mas eu já me acostumei já. Tanto é que na votação da faculdade, eu votei para ser online. Até comentei com as meninas. Agora, a hora que acabar a pandemia, eu não vejo a hora de voltar ao presencial. Porque eu não me vejo lá na sala com máscara, eu acho que ia ser horrível. Entendi. Cássia, Tainã? Eu acho, eu falo referente até mesmo à faculdade, né? Eu sinto muita falta do presencial, tanto é que eu já não dei continuidade numa faculdade à distância, porque eu senti muita falta de ir, do professor estar ali. Eu entendi que eu preciso disso, eu preciso estar ali para eu estar focada. E tá sendo muito difícil para mim, foi muito difícil para mim ano passado, porque eu me peguei desconcentrada, às vezes eu deixava algumas coisas para a última hora, então a gente tem que ter um foco. Se a pessoa quer seguir à distância, quer fazer esses estudos online, a pessoa tem que ter muito foco, porque qualquer coisinha, qualquer aba aqui do computador, você perde o foco totalmente. Esse ano, por exemplo, eu decidi que eu vou deixar meu celular desligado durante a aula, porque senão eu não vou entender, eu não vou saber fazer, na verdade, eu não vou entender o conteúdo, eu não vou conseguir passar o que eu aprendi no futuro. Então, a pessoa tem que ter muito foco, muita determinação. Eu sinto muita falta do presencial. Imagino. Imagino, deve ser difícil mesmo. Tainã? Então, eu também, em relação a... Votei em online para ficar por conta que, igual a Pamela falou, eu não me vejo ficar lá de máscara o tempo inteiro. Mas em questão ao ensino mesmo, eu já tenho dificuldade no presencial. No online, então, nem se fala, porque tem que ter foco mesmo, muita força de vontade. Tanto que eu estava comentando com a minha mãe esses dias que, olha, admiro quem faz EAD e gosta, porque o negócio não é fácil, não. E qualquer distração, qualquer coisinha que você tem, assim, que desperte sua distração em casa, você acaba perdendo foco na aula
E ainda mais eu, né, que tenho filho, então, tipo, toda hora fica chamando, então é difícil mesmo. Eu prefiro presencial também. O problema do online é isso aqui, né? Estão vendo ele? Não, né? Meu bebê chegou. O meu gatinho. Na verdade, a gente tem aí, né? Eu gosto de ouvir Para, gente. Só um instante. Briga entre dois gatos. Sem brigar. Cício, pipoca. Não pode. São irmãos. Não, são filhos. Filha e mãe. Estão brigando. Na verdade, quando a gente tem a ideia de... Bom, vamos deixar claro uma coisa. O ensino à distância, a escola EAD, ela não é isso que vocês estão tendo agora. Tá bom? Isso aqui é online, aula remota, tá? Você teve aula EAD? Não, não tive. Eu tive aula online, tá bom? Muito diferente. Qual que é a diferença? Porque para mim, eu achei que fosse assim. Qual que é a diferença? Imagina. Vamos lá. A EAD, que é o ensino à distância, que existe já há algum tempo, antes mesmo da pandemia, há uns 7, quase 10 anos, ele é um ensino que você acessa a aula, o horário que você quiser. Então, é uma aula gravada, tá bom? É uma aula gravada. Um professor está em pé ou está sentado, ele tem ali o slide ou uma lousa. Pode parar, vocês dois. E ele está explicando. É uma aula que você não consegue conversar com o professor no mesmo momento que você tem dúvida. Diferente daqui, né? Aqui, a gente está ao vivo, né? Olha, ó, os gatos estão brigando, né? O bebê está chorando, o cachorro está latindo, né? O carro da pamonha está passando, né? A gente tem essas interferências externas. Quando a gente fala de EAD, não existe interferência externa, porque eles estão no estúdio. Tá bom? Então, são professores que estão ali dentro de um estúdio gravando aula. E eles postam essas aulas para que você, aluna, acesse a hora que você bem entender. Ela vai ficar disponível dentro da plataforma da faculdade que você escolher, do curso que você escolher, durante determinado tempo. Depois ela some. Você tem trabalho e atividades, exercícios para fazer sobre aquela aula. E você também tem um prazo para entregar, certo? Semana seguinte já é um outro tema, e por aí vai. Para você tirar dúvida, existe o chat, mas o chat não é online, não é ao vivo, não é na hora. Você manda o e-mail ou o chat e o professor responde na hora que ele puder responder. Entendeu? É muito diferente da aula que vocês estão tendo agora. A aula que vocês estão tendo agora é maravilhosa, eu diria. Porque vocês estão aqui, ó, comigo, e a hora que vocês quiserem, vocês intervêm. Vocês podem fazer a interferência de vocês na hora que vocês quiserem. Professora, eu não entendi o que o senhor falou agora. Paro e dou aula. Novamente. Olha que lindo. É praticamente estar presente. É praticamente igual à aula presencial. Eu iria usar os mesmos slides, né? Eu falaria praticamente as mesmas coisas, mas eu, de repente, estaria andando na sala de aula, que isso é um dinamismo maior, né? Eu estaria sentada à mesa, ou sentada na cadeira, ou dando uma atenção mais para a direita, ou dando uma atenção mais para a esquerda, ou para o meio, ou falando lá do fundo, reclamando do ventilador, alguém batendo na porta, né? Eu também teria outros estímulos que também me atrapalhariam, assim como existem, né? Alguém entra, a coordenação entra na sala, também temos essa falta de atenção. Mas aqui é muito diferente de uma EAD. Então, você tem aula EAD? Não tenho. Eu tenho aula online, tá bom? Que é muito diferente. A diferença, professora, é na prova, né? No caso, que nem foi o ano passado, né? O que tem? Que a prova, no caso, a gente fez e não foi assim ao vivo, né? Que nem as aulas, assim. Elas não foram ao vivo, eu também acho, mas também vocês ficaram 4 horas para poder fazer uma prova? Desculpa, mas assim, vocês não iam precisar do professor para tirar dúvida? Sim, foi, no caso, assim, foi melhor, né? Do que na sala. Consultado, né? Que pode ser consultado, então...
Na questão das provas é muito mais fácil também. É assim, eu como professora de uma aula gravada online, vou dizer para vocês de que a consulta, a gente orienta o aluno a não consultar. Agora, o que o aluno está fazendo em casa, aí já é um problema dele. Na sala de aula, a gente conseguiria, de uma certa forma, pegar essa cola, né? Seria uma cola, né? Na sala de aula, a gente conseguiria pegar essa cola de uma certa forma, né? Agora, aqui a gente conhece aluno, a gente sabe como seria. Você tem 4 horas para fazer uma prova, então, assim, é bem provável que você vai fazer uma pesquisa rápida de alguma questão, né? Por mais que você saiba, como você está com tudo na mão, você vai querer conferir, não tem como. Bem provável, né? Ou com a internet, ou com um aluno, ou com um amigo, enfim, né? Mas ela é automática? Ela é, porque vocês terminam de fazer a prova, já me entregam. E eu posso já corrigir essa prova. Vocês, na verdade, têm muito mais, assim, a ganhar com essa prova do que a perder. Não pela nota, não por essa facilidade. Pela nota, porque ela já sai praticamente para vocês, né? Mas, por exemplo, eu, no início, achei que seria ótimo. Eu falei assim, acredito que vai ser até mais fácil, mas que nem você falou. A questão de você, a Kátia falou, né? A questão de você saber, às vezes, mas você vai atrás da resposta para confirmar. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro presencial, porque eu me perco muito online. Tipo, a questão mesmo do foco, porque em casa você tá na sua zona de conforto, né? Então você acaba meio que... eu falo por mim, não sei as meninas, mas eu falo por mim, tipo, eu acabo meio que relaxando, assim, deixando tudo para depois. Entendi. Aí fica mais difícil, mas você já tendo consciência disso, já fica mais fácil, né? É claro que seria maravilhoso cada um de vocês ter um cantinho, onde tem silêncio, né? Onde você fecha a porta e é outro mundo, né? Seria maravilhoso, né? Mas a gente não tem nem condições físicas, né? De uma escola, de uma casa, né? Para isso, né? São poucas pessoas que têm uma biblioteca em casa, um escritório que você fecha a porta e dane-se o mundo lá fora, aqui dentro eu estou em aula e pronto, né? Aí sim você conseguiria ter muito mais foco. Mas você não tendo esse espaço, e as pessoas que moram com você, não é para você o recado, tá, né? É geral, né? Porque aqui em casa também, de repente tem um vira e mexe aqui de pessoas andando, e eu falo, e aí? Estou em aula. Né? Mas as pessoas também precisam ter consciência de que você precisa de uma privacidade, que você precisa de um momento seu, de que é um momento de estudo, né? Mas isso varia de conversa para conversa, de cultura. Olha aí que a gente está falando, né? De cultura. Então, varia muito disso, né? Em relação à prova, que, claro, que seria legal a presencial, claro que sim, né? Mas eu acho muito interessante porque vocês já têm pelo menos uma parcialidade da nota a hora que vocês terminam de refazê-la. Vocês me enviam, vocês vão receber um e-mail já com os acertos, né? Das questões objetivas. É verdade, professora. E tem uma outra situação, né, Val, que é bem interessante, que é assim, pode ser que você tenha 4 horas para fazer uma prova e que você a faça com consulta, mas se você não tiver a base, você não consegue fazer. É verdade, professora. Isso é verdade mesmo. É o que está acontecendo, senão... Realmente, se você não souber, souber a base, não vai. E é engraçado porque agora que vocês estão no 5º período, no 5º semestre, as coisas ficam mais tensas, porque a gente está aprofundando o conhecimento de vocês. Então, não é assim, em qualquer lugar, aí, em qualquer blogzinho que vocês vão encontrar o conhecimento de vocês, né? É mais profundo. Vocês vão encontrar em artigo, vocês vão ter tempo de ler um artigo, entender naquela pressa toda, naquela angústia, ansiedade. Imagina a Adriana, gente, coitada. Imagina, é verdade, tem não. Não é verdade? Quando eu fui fazer a minha primeira prova na pós, lá na PUC, a gente tinha aula todos os sábados, das 8 às 6 da tarde. Era punk, mas era delicioso. Eu amo literatura. E aí, então, quando teve a primeira prova, eu fiquei mais ou menos parecida com a Adriana, assim, mega nervosa, né? Fazia muitos anos que eu não fazia uma prova, não era avaliada, né? E aí, então, é muito engraçado, porque eu fiquei muito nervosa, e eu fui a última a sair da sala.
E era uma prova com consulta. Era uma prova com consulta do mundo. Elas davam a senha de acesso ao Wi-Fi. Você podia pesquisar na internet o que você quisesse. Você podia trazer seus livros, seus dicionários. O cérebro, sei lá, do Machado de Assis. Mas se você não tem a base, meu bem, aí não dá. Esse é o X da questão, entendeu? Então, é necessário ter pelo menos a base. E nós estamos conseguindo, de uma certa forma, eu acredito, dar essa base para vocês conseguirem mais para frente, daqui 1 ano e meio, caminhar sozinhas, né? Sendo aí as pedagogas maravilhosas, certo? Vamos voltar lá. Amém, amém. Ixi, torço por isso todo dia, meu bem. Acho que não. Nós queremos que vocês se formem, vocês sejam, sabe, amor. Deus quiser, né, professora? Se Deus quiser. Ele há de querer. Ele há de querer coisa boa para vocês. Verdade. Então, vamos lá. Bom, claro que, continuando falando, né, o assunto internet, tecnologia, né, claro que ela é vista como uma das formas de dicção. Então, quando a gente fala de linguagem, a gente está falando de comunicação, né? Então, a gente se comunica com o outro, a gente se comunica com a sociedade, então a gente tem aí essa ferramenta, essa comunicação, aí, essa linguagem, né, para construirmos uma relação social e também para transformar essas relações, né? E aí a gente transforma essas relações de uma forma socioeconômica, cultural, né? A gente transmite conhecimento, a gente recebe o conhecimento, mas a gente também transmite, que é muito gostoso isso, né? E a gente consegue, por exemplo, através vou dar um exemplo aqui besta, que eu adoro fazer, mas eu adoro usar o Google Maps para ir para qualquer outro país. Principalmente que a gente consegue andar nas ruas, né, pelo 3D. Só um instantinho. Essa parte que a senhora falou, questão além do próprio acúmulo. Questão do que, Adri? Que nem a senhora falou, ela constrói e transforma as relações socioeconômicas, né, e culturais, além do próprio acúmulo. O que seria esse próprio acúmulo? Termina de ler. Além do próprio acúmulo e transmissão do conhecimento. Acúmulo do quê? De conhecimento. Transmissão do quê? De conhecimento. Então, acúmulo o que eu tenho, eu repasso. Exato. Então, você vai acumulando, agregando conhecimento, mas você também transmite conhecimento, né? Então, por exemplo, a gente está aqui na internet, aí então vocês estão com dificuldade de acessar um site. E aí, então, a Pamela falou para você, você clica no link tal que abre direto. Aí você clica e abre. Pronto, ela te ensinou alguma coisa. O ensinar, gente, não necessariamente é sentar, pegar um caderno, abrir e escrever alguma coisa e ensinar, né? Ensinar é ensinar a fazer um bolo, ensinar a fazer uma tapioca, ensinar, sei lá, a andar em uma rua, enfim, coisas grandiosas e coisas muito pequenas, né? A gente aprende todo dia alguma coisa, né? Então, acho que a internet e a tecnologia, a rede social mesmo, estou falando de Instagram, estou falando de Facebook, estou falando de WhatsApp, ela também nos traz uma construção social e de conhecimento. E aí a gente precisa, na verdade, selecionar o que é de fato sério e o que é de fato brincadeira, né? Eu estou falando em fake news, por exemplo, tá bom? Mas isso nós temos... atrás da orelha, e ela tem que ter mesmo, né? Ela tem que estar aqui, ó, para a gente poder duvidar um pouco do que chega até nós de uma forma muito fácil, muito simplória, sobre algumas informações absurdas, tá bom? Então, a gente tem que duvidar das coisas, certo? Tudo bem? Tudo bem aqui?
Então tá bom. Tudo, professora, tudo bem. Então tá ótimo. Bom, aí a gente encontra esse velhinho no meio do caminho, que é o cara chamado Karl Marx. Certo? Tudo bem? Então, Marx diz o seguinte pra gente. A tecnologia revela o modo de proceder do homem com a natureza. O processo imediato de produção de sua vida material e, assim, elucida as condições de sua vida social e as concepções mentais que dela decorrem. Então, é claro que, quando uma pessoa tem acesso à internet, aí então vocês disseram para mim, a gente pode usar a internet para coisa boa e para coisa ruim. E é verdade. Karl Marx já dizia isso, né? Porque tudo depende da natureza daquela pessoa. Se aquela pessoa tem uma natureza ruim, ela vai usar a internet a parte ruim, né? Ela vai lançar fake news, ela vai acessar sites que seriam indevidos, né? E por aí vai, né? E tudo isso reflete na vida social dessa pessoa. A gente fala assim, nossa, a gente nem sabia que ele era um pedófilo, nem dava para ver, porque na verdade não dá para ver mesmo. Você não precisa olhar a pessoa e falar, nossa, você é pedófilo. Porque você tem a sobrancelha desenhada, sei lá, a asa de um morcego. Então, isso é uma característica de um pedófilo. Não, a gente olha para as pessoas e elas são normais, né? Até você olhar um pouquinho mais de perto, conversar com essa pessoa, né? É muito engraçado quando a gente escuta essas notícias, né? Ruins, horrorosas, absurdas, né? E de que o cara era casado e a mulher fala, nossa, mas eu nem percebia isso. Né? Então, assim, essa pessoa ruim, né? Ela, de uma certa forma, ela tem a natureza ruim, né? E essa natureza, ela é depois exteriorizada de alguma forma para a sociedade, né? De modo geral. Não necessariamente seu filho, sua filha, né? Mas de modo geral para a sociedade. Da mesma forma que se a pessoa, o homem, tiver a natureza para o lado do bem, ela também vai, de alguma forma, chamar a atenção para o bem, né? E aí, claro que tudo isso determina a vida social dessa pessoa, tanto da pessoa boa como da pessoa ruim, né? É isso que Karl Marx quis dizer. Traduzindo. Tradução. Eu vou arrumar esse meu microfone, semana que vem eu vou estar com estúdio aqui, vocês vão ver só. Vamos lá. Aqui temos algumas vantagens. Vocês estão vendo meu slide, gente? Sim. Tá. Vantagens da internet. Então, a gente tem pesquisas muito rápidas em biblioteca, até, né? A gente consegue ir numa biblioteca X, abrir o livro Y, né? E ir na página H. Nossa, que maravilha! Isso também a gente consegue pela internet, né? A gente consegue ter acesso aos e-books, né? Então, isso é muito legal, muito lindo, muito incrível, até mágico, né? Trocas de informações. Claro, muitas, né? A informação, ela é o conhecimento, né? Então, a gente consegue fazer essa troca de conhecimento e de informação. A internet também nos faz ter essa aprendizagem à distância. Então, a gente tem o EAD e a gente tem as aulas online, certo? Assistir às aulas de professores. Vocês podem assistir a minha, como vocês podem assistir de N outros professores. É só acessar a nossa querida internet, de preferência o nosso YouTube, que é incrível. Visitar museus de pijama. Sem sair de casa, né? Então, eu estou deitada na minha cama ou sentada no meu sofá confortável, né? Com aquela roupa que a gente só fica em casa e que ninguém nos veja. E a gente consegue ir a um museu mais famoso dos Estados Unidos, Nova York, contemporâneo, né? Moderno, né? Que é o nome dele. Que eu acho que ele tá falindo. Enfim, mas a gente consegue, de pijama,
né? Então, isso é incrível, e isso faz parte, é uma das vantagens aí que a gente tem da internet. Claro que a gente tem outras, né? Mas pensando em educação, por exemplo, a gente vai pensar nessas, tá? A internet coloca à disposição de alunos e professores um volume de informações nunca antes imaginado. Tinha algo mais ou menos assim, gente, em 1600 e alguma coisa, quando os enciclopedistas tentaram fazer aquela enciclopédia. Lembra de uma enciclopédia chamada Barça? Lembra, gente? Capa dura, em couro, que ela era assim, acho que tinha uns 12 volumes, né? Ah, vermelha. Vermelha, isso. Tinha uma vermelha, tinha uma azul. Uma sequência. Uhum. Isso mesmo, né? Nossa, e aí, eu lembrava dessa época. A gente lembra o que nossos avós contavam, né? Então, assim, amores, essa Barça, essa enciclopédia, ela deve ser, acho que 1/5 do que a gente tem de informação hoje, né? E isso foi uma tentativa antes de haver a Barça, houve essa tentativa em 1600 e alguma coisa, né? Então, os filósofos se reuniam e aí eles falaram assim, olha, eu preciso colocar no papel o nosso conhecimento, porque, assim, a gente conhece muita coisa. Então, a gente vai perder esse conhecimento, e para não perder e ficar para a história, ficar para quem quiser, a gente vai montar essa enciclopédia, que eram os enciclopedistas dessa época. Só que eles começaram a fazer e perceberam que eles tinham muito conhecimento. Só que eles também perceberam de que muita coisa eles não sabiam. E aí, então, as pessoas começaram a duvidar um pouco desse conhecimento deles, até que, enfim, eles largaram mão. Só que, depois de muitos séculos, deram continuidade a essa enciclopédia. E aí, então, a gente teve, graças a Deus, ou graças à ciência, eu diria, a Barça, né? E tivemos outras tantas enciclopédias, tá bom? O que a gente tem hoje na internet vai muito além daquela enciclopédia Barça que a gente tem, e que hoje ela serve de depósito de poeira, de nada. Acho que ela está no museu. Por aí, né? Do quê? Acúmulo mesmo. Só disso, né? Se vocês têm, podem se desfazer, porque ela está inteirinha na internet. E gratuita. Não precisava pagar aquele absurdo que a gente pagava para tê-la, né? O meu avô demorou 1 ano para completar, porque todo mês ele comprava uma. Tadinho. Um amorzinho. Era muito cara, né? Acho que tudo era muito caro naquela época também, né? Bom, amores, vamos fazer uma pausa, certo? Para fazer nosso café, nossa tapioca, nosso xixi, nossa alguma coisa. Tomar uma água. E aí, então, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos interromper aqui a gravação